Bom dia a todos que estão conosco no estudo desta manhã. Estudo amenizado, simplificado, que atenda às nossas necessidades em relação à moral do Cristo. Por isto que é embasado no Evangelho segundo o Espiritismo. Gênese, canal Web Espírita, proporcionando esta oportunidade de reflexão através daquilo que denominamos como Evangelho no Lar, e que ele venha compor dentro das nossas necessidades aquilo que necessitamos para caminharmos enquanto irmãos em humanidade, enquanto família, mas que também possa abranger não somente a nossa família espiritual, mas a nossa família consanguínea também. Tema de hoje, o plano espiritual. Vamos fazer uma rápida leitura da parábola do mal rico, que está no capítulo 16, item 5 de O Evangelho. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de holanda, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta, ou seja, à porta do rico, e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando ele disse: Pai Abraão, compadece-te de mim, e manda cá Lázaro, para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso ele está agora consolado e tu em tormentos. E demais, que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não suceda venham também eles parar a este lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguns dos mortos. Bom, o que nós vemos aqui no texto é uma parábola, conforme Mateus contada por Jesus, e com o intuito de impressionar vivamente
não somente o cérebro físico, mas também o cérebro perispiritual de quem lê, de quem ouve. Mas nós sabemos, conforme Paulo, que não devemos nos ater à letra que mata, e sim entender a mensagem com o intuito da compreensão do Espírito que vivifica. É lógico que aqui, dentro das nossas próprias crenças atávicas, ou seja, do passado, enxergamos claramente o céu e o inferno. E por isso, até hoje, ainda temos essa ideia da chama eterna, do sofrimento eterno. E por um outro lado, o pobre que tantos males passou durante a vida é recebido por Abraão, o pai de todos dentro da cultura judaica. Não sei se Deus ou um ser abaixo de Deus. E enquanto espírita, enquanto estudiosos da doutrina, nós sabemos que não é porque morremos fisicamente que espiritualmente já estaremos nos encontrando com espíritos de alta estirpe. Não, não. Nosso lar. Enquanto André Luiz não se interiorizou e fez um Pai Nosso contrito, verdadeiro, do fundo da alma, ele não teve a visão do mentor que o acolheu e daqueles que acompanhavam esse mentor no trabalho de assistência. Então isso já vai nos abrindo. Temos alguém nos aguardando após a desencarnação? Natural que seja assim. Porque se temos sempre um ou muitos nos aguardando na reencarnação, por que o retorno seria diferente? E nos falam diversos mentores de André Luiz de que morrer é menos doloroso do que renascer. Acontece que a nossa falta de preparo para tudo, até mesmo para morrermos, não nos permite a preparação para a desencarnação. Parece brincadeira, mas acreditem, não é. Tem muitos desencarnando e tantos outros em maior número descarnando, porque nós não temos coragem de falar desse assunto dentro do nosso movimento e de falarmos desse assunto entre nós. E lembremos Richard Simonetti, morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Enquanto um é um processo natural de existência no plano físico, que é a morte, o outro é um processo um tanto quanto complicado. E por serem os dois processos, a gente já imagina que é complicado de qualquer jeito. E aí não tocamos no assunto, não nos preparamos para algo que com certeza é a única certeza que temos, da morte. Muito bem. O bom desta parábola é que nós vemos a vida estoante, plena no plano espiritual. A comunicação de espírito para espírito.
a vida continua. O rico conversando com o pai Abrão. Mas percebam que o rico, aquele que se banqueteava diariamente, enquanto no plano físico, não tem nome. Mas o miserável, o pobre, o mendigo coberto de chagas era conhecido pelo pai Abrão, porque pai Abrão fala a ele, o chama, o trata pelo nome. Então fica algo assim meio que desconexo, né? Ora, o rico não tem nome, mas o pobre tem. Então é sinal de que sofrer enquanto vivo vai nos levar para o céu, ao lado e no seio de pai Abraão. Bom, isso tem sido também uma situação muito desagradável, porque dizem que nós espíritas gostamos de sofrer. Quanto mais sofremos, mais fácil se torna entrar no céu e ser acolhido por pai Abraão ou por qualquer outro espírito. Ou seja, entre linhas, referem-se a nós espíritas como os que adoram o sofrimento. E aí continuamos com aquela velha crença do passado de maltratarmos o corpo, de nos maltratarmos no decorrer da vida, esquecendo que devemos subjugar o espírito, a fim de que consigamos, nem que seja um cadiquinho só, como bom mineiro, a nos desfazer das imperfeições, em especial das duas grandes chagas da humanidade, que são, ao nosso ver, pai e mãe de todos os males e de todos os sofrimentos, como está no Evangelho, orgulho e egoísmo. Mas o que nós vemos também nesta passagem, a possibilidade da comunicabilidade entre os chamados mortos e vivos. Por que seria então, ou não seria assim, se nós vemos que o próprio rico pede a Abraão que mande Lázaro conversar com o pai e os irmãos que estão no plano físico? Não, pai Abraão, manda Lázaro lá para dizer que a vida continua e que se continuarem do jeito que vivem, da maneira que eu vivia, virão parar nesse vale de tormento. Ora, se o rico pediu isso a Abraão, e Abraão disse que não, que eles ficassem com Moisés e os profetas. Mas, pelo Espírito que dá vida ao texto, nós entendemos que a comunicabilidade entre aquele que partiu para o plano espiritual pode e deve se comunicar com aquele que está no plano físico. Então nós estamos falando aqui numa parábola tão pequena de desencarnação, de vida que não tem solução de continuidade para o espírito, que ele é imortal, de comunicabilidade entre mortos e vivos, e ainda das situações não geograficamente localizadas, mas emocionalmente, mentalmente sim, porque Lázaro encontra-se no seu próprio céu construído através do desenvolvimento
da fé, da tolerância, da experiência, da compreensão. E estava sentindo-se no céu por ele mesmo construído do dever cumprido. Enquanto o rico que se abastou, que gozava simplesmente a vida, nada mais construiu do que o seu inferno interior de sofrimento, de tormento e de passar a experienciar dificuldades no outro plano, mas que também ainda nos apresenta alguém lúcido, que apesar dele ter vivenciado na vida do plano físico daquela maneira que viveu, que vivenciou, ele já chegou no plano espiritual com lucidez. Agora eu estou entendendo o que está acontecendo comigo. Ajude meus irmãos. Então isso também é para que nós possamos buscar com os ensinamentos da nossa boa doutrina a nossa própria lucidez. Entendermos que a mensagem que chegou no plano físico e que chega a cada novo dia, já não através de Moisés e dos profetas, mas que iniciou-se com o Moisés, que veio trazer a lei de justiça. Deu continuidade com Cristo, que nos apresentou a lei de amor. Cabe à doutrina espírita, explicando, informando, clareando, dando luz a tudo isso, captarmos e apreendermos, interiorizarmos com lucidez. Mas de que maneira nós faremos isso? Evangelho segundo o Espiritismo, missão dos espíritas. Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Tudo que nós realmente necessitamos para nortear a nossa vida encontra-se não somente no Evangelho, mas também no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque se nós não buscarmos entender a condição que se encontra aqueles que partiram, e no céu e inferno temos espíritos felizes, os infelizes, separadamente para estudos, se não através desse livro compreendermos de como nos encontraremos após a nossa partida, não devemos nos ater ao misticismo evangélico das parábolas e a interpretação ainda errônea que fazemos. Vida espiritual inicia com a pergunta 76 em O Livro dos Espíritos e termina lá pela 980, 990. Compreender o fenômeno que está nessa parábola, que é da comunicação, da mediunidade, é estudar o Livro dos Médiuns. Então já citamos Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno. Mas como entender tudo isso sem compreendermos a mensagem que está na Gênese, quando fala de Deus, das diversas moradas da casa do Pai e de tantas outras informações necessárias? Aí vão nos dizer assim:
Mas como estudar tudo isso, Arnaldo? Programe-se para as próximas 1000 encarnações, que eu acho que dá. Mas temos que dar o primeiro passo. Não é, Emerson? Se o Emerson resolver vir a pé aqui para o interior de São Paulo, não adianta ele ficar em Teresina pensando em vir. Ele tem que dar o primeiro passo, aí dá o segundo, o terceiro e vem caminhando. Assim é a nossa vida, é o nosso caminhar, é o nosso seguir. E entendermos que esta parábola do mal rico tem um nome sugestivo. E possamos até ser o mal rico. Mas, sinceramente, ainda assim eu penso, mesmo sendo o mal rico, que lucidez deste espírito. Porque logo ao desencarnar já compreendeu toda uma situação que muitos de nós que estudamos doutrina espírita não teremos a lucidez de compreendermos tudo isso logo após o desencarne. Aí nos vêm mensagens que nos falam assim: olha, após a morte do corpo físico, o processo de desencarne é acompanhado de uma perturbação que pode levar de algumas horas até alguns séculos. Cabe-nos, então, nos prepararmos para que tenhamos a lucidez de que essa perturbação seja por horas. Que seja 8, 16, 24, 40 horas, 70, mas que sejam horas. Porque estamos pelos nossos atos, nossa conduta, nossas atitudes, por ainda estarmos carregados pelas crenças atávicas, nos tornando prisioneiro de nós mesmos, correndo um sério risco de dilatar essa perturbação pós-morte. Confiaremos na doutrina espírita, no que ela nos ensina, ou ainda estamos confiantes em crenças que já não nos dizem mais respeito, de que nada mais tem a acrescentar para nós? Porque, para que possamos finalizar, vamos deixar como reflexão da manhã deste domingo uma mensagem do nosso Paulo de Tarso. Quando eu era menino, a minha comida, o meu alimento era de menino, ou seja, leite. Mas agora que sou homem, adulto, eu preciso de comida que dê sustentação para o adulto. Já passamos a nossa fase de infância, de criança, de leite, de mamadeira, porque já adentramos ao Espiritismo. O que precisamos agora é do alimento que nos dê sustentação, não é? E não fiquemos mais naquela ilusão, porque tem muitos expositores por aí que adoram passar a mão na cabeça. Então dizem que nós somos crianças espirituais, para desculpar os nossos erros, a nossa falta de firmeza, de persistência, de perseverança no aprendizado.
Sinceramente, queridos, eu tenho cá comigo que nós já passamos da fase de crianças espirituais. E ao invés de nos tornarmos adultos, preferimos permanecer como aborrecentes espirituais, o que é muito mais complicado. Muito bem. Peço que não levem a minha fala como algo que venha no sentido de incomodar, mas que tenhamos sempre dentro de nós o propósito de crescer, de ser espírita, de ser questionador. Não é questionar os outros, é questionar a nós mesmos. É nos questionarmos com relação aos nossos propósitos de vida. É nos questionarmos em relação de que maneira temos caminhado. Porque o Evangelho não serve somente para um. Neste momento, enquanto conversador com vocês, não há o propósito de fazer um evangelho para Marisa, para Soni, para Regina, para o Rui, para a Dona Nildes. A proposta é fazer o evangelho para o Arnaldo. E quando ouvimos alguma outra pessoa trazendo temas doutrinários espíritas, eu não estou pensando que esse tema serviria para tal pessoa. Serve para mim. O que eu tenho que retirar. E novamente atender Paulo. Leia, estude tudo. Retire e aproveite aquilo que é bom. Que é bom para este momento, para você e não para os outros. Finalizamos então as nossas reflexões desta manhã de domingo, deixando a todos um abraço, um beijo em cada generoso coração que aqui está conosco e que poderá nos acompanhar depois, ouvindo o nosso Evangelho deste domingo, 19 de julho de 2020.